Ainda sobre o menu Effects, Delay Effects, vamos entender Delay e Eco. Essa opção de Delay tem que é um delay muito simples, tá? Não é para uma repetição apenas, não tem aquela opção de feedback, esse delay não fica se repetindo, é apenas para uma repetição. Vários presets bem legais. A nossa rádio. Tá? E a gente tem aqui os ajustes do canal esquerdo e do canal direito. A gente pode colocar um ajuste num canal e no outro um ajuste diferente. O mix é a quantidade do efeito que vai se misturar ao som original. Tá? Então, se você colocar aqui, por exemplo, em 100%, o efeito vai ocorrer, mas você não vai escutar o som do delay, porque ele vai estar seco. Então, pode deixar aqui entre 40 e 80, a gente consegue bons resultados. O delay time é o seguinte: se você colocar negativo, você vai escutar o som do delay antes de escutar o som original. Se você colocar em positivo, você escuta primeiro o som original, depois o som de delay. Invert converte os valores positivos do áudio selecionado em valores negativos. Então, deixa eu pegar aqui uma seleção. Porcento é 100% você. Você. Vou escolher aqui o você, mas antes eu vou colocar aqui um pouquinho de silêncio aqui no final. 3 segundos tá bom. Você. Eu preciso determinar uma seleção onde o efeito vai entrar. Tem que deixar um pouquinho de espaço aqui, porque se eu fizer uma seleção curta, o efeito vai ficar restrito a essa seleção. Volto aqui em Effects, Delay. Então, eu vou colocar a mesma configuração para os dois aqui, ó. 200, 200, vou deixar a mix mais alta e confirmo. Vou repetir o efeito, F2, colocando a janela de lado para você ver. Vai entrar a mesma configuração nos dois canais. Veja que aqui a onda continua batendo no mesmo lugar, porque foi a mesma configuração. Desfiz, F2, chamo a janela novamente. Eu vou avançar esse aqui um pouco e retroceder esse aqui um pouco. Veja que já vai dar diferença nos canais. Olha lá. Você. Entendido? Bem simples, né? Agora, para a gente entender o valor negativo que eu posso colocar lá em Delay Time, eu vou criar uma cópia disso daqui, Ctrl C, e vou repetir aqui, ó, Ctrl V. Porque como o delay vai entrar antes da cópia original, eu preciso de uma seleção anterior. E aqui não dava para fazer porque tem áudio para lá. Então, uma seleção antes e depois da palavra você, F2 no teclado. Eu vou colocar negativo o canal esquerdo, menos 200. Aqui eu deixo em mais 200. Então, aqui no canal esquerdo, vamos escutar primeiro o delay antes do som original. Olha lá, o delay está aqui, nesse pedaço, no canal esquerdo, e depois aqui vem o som original. E aqui o delay foi introduzido 200 milissegundos após o som original. Você. Simples, né? Bem simples. Vários presets bacanas, tá bom? É só brincar com a ferramenta aí que você pega logo o jeito. Agora, em Delay Effects, o Eco com mais opções de ajustes, inclusive com um filtro. O Successive Echo Equalization, ele atua também sobre os nossos ajustes aqui. Se você não quiser que esse filtro de 8 faixas interfira, você zera tudo, só zerar, coloca tudo aqui no zero. Agora, do jeito que está aqui, por exemplo, vai perder um pouco de grave, um pouco de médio também e o agudo mais ou menos empatado. Tá? Vários presets legais. E aqui sim a gente tem o feedback, a gente tem a opção do delay ficar repetindo várias vezes. O Echo Time acrescenta a um som uma série de ecos repetidos que vão decaindo. Então pode-se criar efeitos do tipo Grand Canyon e sons metálicos de tubo oco por meio da modificação da quantidade de delay. Ok? Por meio da equalização do delay, pode-se modificar o som característico de uma sala, desde uma sala com superfícies reflexivas até uma superfície praticamente absorvente, com ecos, com sons assim mais abafados. Tá? Isso é o eco. Então, delay time, que está aqui em milissegundos, a gente pode mudar aqui também para bits e samples. Em delay time, especifica o número de milissegundos, pulsações ou amostras entre ecos.
Por exemplo, um ajuste de 100 milissegundos produz um delay de 1/10 de segundo entre os ecos sucessivos. Entendido? Aqui de 500 milissegundos, ou seja, meio segundo, tá? E o feedback, ele determina a proporção de aspecto de declínio de um eco. Então, cada eco sucessivo vai decaindo em certa porcentagem inferior em relação ao anterior. Um ajuste de decadência aqui de 0% não produz qualquer eco, enquanto que um de 100% faz um eco que nunca se silencia. Ok? A gente tem a opção aqui também, Echo Level é basicamente o volume desse eco, e em Lock Left and Right, se você trancar aqui, os mesmos ajustes que você fizer para um canal vai valer para o outro, é automático. Ó, tá? O Echo Bounce a gente vê no finalzinho aqui. Então, entendido esses conceitos, vamos montar aqui um efeito. A gente zera tudo e vamos mexer um por um, para a gente entender. Eu vou, antes de mais nada, criar uma seleção aqui. Rádio. Vou copiar, colocar aqui no final. Vou inserir aqui um segundo. 3 segundos de silêncio. Rádio. Então o efeito vai entrar aqui. Tô com a boca seca. Delay Effects. Vamos em Echo. Como eu havia feito antes, vamos zerar tudo. Deixar só o Echo Level ali para dar um volume, né? Um pouco menos. Muito bem. Delay Time. Vamos colocar Delay Time nos 2 canais. Preview. Rádio. Não aconteceu nada. Porque o feedback está zerado. Se eu jogar um pouco de feedback... Rádio. Olha lá. Atuando inclusive essa equalização aqui, ó. Tá? Se eu jogar mais feedback... Rádio. Cada eco, cada repetição sofre, agrega essa equalização novamente. Então, na primeira repetição já entrou a equalização, na segunda, que já está equalizada, entra a equalização de novo. Por isso esse efeito de um som, de cada eco diferente do anterior. Rádio. Entendido? Se eu diminuir aqui o delay time, a repetição será a cada 1/4 de segundo. Rádio. Olha lá. E se aumentar, aqui no caso, será a cada 1 segundo. Rádio. Simples, né? Bem simples de entender. Uma vez entendido isso, a gente pode, por exemplo, fazer umas brincadeiras. Eu coloco aqui em 800, neste canal, e o delay time de cá eu vou colocar em 400. É sempre bom a gente trabalhar assim com dobro, metade, para combinar legal. Feedback de 1, eu vou deixar... Esse aqui andou sozinho, hein? Eu não mexi nele. O feedback desse daqui eu vou deixar em 60, naquele ali eu não vou nem mexer. Hein? O Echo Level desse daqui eu vou deixar mais baixo e desse aqui mais acima. Então aqui vai entrar menos feedback, vou fazer o contrário, menos feedback e mais Echo Level. Aqui mais feedback e menos Echo Level. Vai dar uma diferença legal lá nos canais, ó. Ok? Olha lá. Aqui onde está com mais feedback. E aqui com menos feedback. Rádio. Legal, né? Então você pode ir brincando, ok? Bom, Echo Bounce. O Echo Bounce, ele cria um bounce, um pulo de eco de um lado ao outro, entre os canais esquerdo e direito. Então, se você quiser criar um eco que pule de um canal para o outro, de um lado para o outro, seleciona um volume de eco inicial, aqui, por exemplo, um deles em 100%, o outro em 0%. Né? E vamos ver o que acontece. Vou deixar o resto igual, ok. Seleciono Echo Bounce. Rádio. Olha, tá vendo aqui? Pulando. Olha lá. Rádio. Legal, né?
Podemos mexer em outros ajustes, aqui, aqui e aqui eu deixo. Ok. Rádio. 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 Então são várias combinações. Entendido o conceito, você faz os seus ajustes e salva o seu preset. Lembrando também que você for jogar um eco numa palavra, um eco com uma repetição curta, pouco feedback, uma coisa simples, na voz de um cantor, no final da frase, não se esqueça de combinar com a batida da música, tá? Você vê lá qual é o BPM da música e se for 140, você joga aqui o eco naquele trechinho da voz também em 140, senão vai causar conflito. É isso aí, menu Effects, Echo e Delay no Adobe Audition.